Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos começar então um estudo bíblico acerca da oração. A postura na oração. É o primeiro vídeo do estudo bíblico. Vamos então começar com esse. Tem que ter tudo uma ordem, né? Primeiro tem que saber que postura é a oração. Qual é a postura? Então vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 26. As descrições eu vou colocar abaixo, certo? Vocês acompanhar depois, ler depois. Porque cada sequência de estudo vai ter na descrição. Vai ter ali embaixo escrito. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Dê seu joinha. E esse estudo é muito importante. Gênesis 24, 26. Diz assim, ó. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Se inclinou e adorou ao Senhor. Claramente, né? Êxodo 4:31. Êxodo 4:31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Inclinar-se perante Deus na oração. O povo viu que o Senhor visitou eles na aflição, o povo creu e eles adoraram, eles se prostraram perante Deus. Ajoelhados, né? Posição, ajoelhados, vamos lá. 1 Reis 8:54, bem importante, né? É uma síntese de uma série de versículos e é assim mesmo o estudo dá um grande efeito. Você pode achar que não tem graça, né? A pessoa pode pensar, mas é tão simples. É bem assim mesmo. 1 Reis 8:54. Tendo Salomão acabado de fazer assim ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, de joelho, orando de joelho. Tá? Ó. Se levantou diante do altar do Senhor. Oração diante do altar de Deus, de joelho. Há uns anos atrás, as pessoas cumprimentavam o porteiro e iam direto na frente do altar pedir misericórdia. Tem pessoas que chegavam na frente do altar e começavam a chorar de joelhos. Imagine só, uma grande benção, né? Quem é que vai hoje direto perto do altar numa igreja para orar, para pedir perdão dos seus pecados, pedir misericórdia? Mãos para o céu. Êxodo 17:8. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Êxodo 17, 8 ao 13. A peleja que teve Israel aqui, ó, na época de Moisés, né? Amaleque peleja contra os israelitas, olha só. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhem os homens e saia e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, ao bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Glória a Deus. Aqui está a grande vitória. Quando Moisés não aguentou mais, eles colocaram umas pedras nas mãos aqui, ó. E Moisés, com as mãos para cima, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Tá? Aqui está um grande segredo, um grande mistério de a pessoa chegar na igreja e levantar as mãos para cima, para o céu. Ou até mesmo ir na sua casa. É um sinal de humildade, de humilhação. Amém? Prostrado sobre o rosto perante Deus. Número 20. Números 20, versículo 6. Vamos aqui. Versículo 6. Aqui, ó. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Que maravilha, né? Prostrado sobre o rosto perante Deus, ó, sobre o seu rosto, e lançaram-se sobre o seu rosto. Prostrado, né? Agora tem uma oração aqui que um homem que se humilhou, o homem estava doente, enfermo, ele virou o rosto para o lado. Ezequias, vamos lá, Isaías 38, 2. Vamos lá ver essa parte que é muito interessante. Ezequias, no caso, estava com uma enfermidade e ele ia morrer, né? Mas Deus teve misericórdia dele e ele sobreviveu. Vamos ver aqui? Diz assim, ó. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ele ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, então, né, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele estava doente, ele estava enfermo. Ele orou, deitado. Olha o que ele disse. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Glória a Deus. Então, olha o que Deus fez. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus. Agora, nós colocamos aqui no estudo aqui, ó. Olha só. Inclinação, ajoelhado, mãos para o céu, diante do altar, prostrado sobre o rosto, na cama. E agora vamos ler 1 Reis de Bé. 1 Reis 8:22. Vamos lá. É interessante esse estudo bíblico. Muito interessante. 8:22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus. Pôs-se Salomão diante do altar na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Porque diante da congregação você está de pé. Você ora de joelho,
mas também você ora de pé. Que as pessoas, olhando para as pessoas, dando aquele ênfase, aquela visão, certo? Olhando para as pessoas, valorizando as pessoas, o profeta, o pregador, seja quem for, está na frente. Muito importante orar de pé também, não é só de joelho, certo? Marcos 11, 25. Vamos ver aqui. Marcos 11, 25. 11, 25. Aqui, a oração, olha só. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Muito interessante. Além que seja de pé, na cama, ou seja inclinado, a mãos para o céu, a humilhação diante de Deus, a humildade, pedindo perdão para Deus, procurando perdoar, amar as pessoas, que esse é o principal mandamento, é amar a Deus e as pessoas, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler lá, Lucas 18, 11. Lucas 18, 11. Está um pouco... Ó, aqui tem a oração do publicano e o fariseu, né? Diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele estava de pé, fazendo oração de justificativa, se justificando diante de Deus. Mas isso aí é outro assunto, né? Mas ele estava de pé. É outro assunto que outra hora nós vamos entrar nesse assunto. Então, aqui começou hoje esse estudo bíblico. Espero que você tenha novas inspirações também. Você começa a compreender os mistérios de Deus, certo? Eu não vou demorar muito nesse estudo, até porque não tem muita razão, não tem muito motivo mesmo, certo? Porque tem uma sequência de estudo, né? Nós temos estudos sobre a oração com entendimento, a oração do Pai Nosso também, né? A oração com perseverança, certo? A oração acompanhada de jejum, a oração na igreja. Então nós temos vários títulos de oração. E a oração de intercessão também, né? Então cada dia vai ter uma sequência, né, desse estudo para nós depois entrar nos outros assuntos. Primeiro, oração. E quero dizer para os irmãos bem claro que antes de eu ministrar esse estudo aqui, eu já tinha feito a minha oração sobre esse estudo. Porque se eu colocar a oração e mais o estudo aqui no vídeo, fica muito longo, certo? Então, acompanhar cada estudo que você vai fazer, você faz uma oração antes, pede para Deus sabedoria e entendimento, certo? Pede a compreensão, né? Para você compreender os versículos e Deus vai te iluminando cada vez mais, tá bom? Então seria por isso, eu estou muito grato, né? Por esse estudo bíblico. Foi uma revelação que Deus me deu para mim começar, certo? E estamos aí, tá bom? Eu agradeço a todos os inscritos, quero comunicar desde já que já orei por vocês hoje e que Deus abençoe, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?